Olá, estamos aqui na vitrine tecnológica do IRGA, na 31ª abertura oficial da colheita do arroz, onde abordaremos o projeto de antecipação de irrigação, com a doutora Mara Gross, pesquisadora e uma das idealizadoras do projeto, os extensionistas N. Coelho, de Candelária, Rodrigo Silveira, de Cachoeira do Sul e Matheus Correia, de São Gabriel, também o doutor e pesquisador de Santa Vitória, Roberto Volta. Olá pessoal, meu nome é Mara Gross e agora nós vamos falar então sobre um manejo fundamental para aumento de produtividade da nossa lavoura de arroz, que é o manejo da irrigação visando o controle de plantas daninhas, que é um desafio bastante grande, né? Principalmente nessa última safra em que nós tivemos uma baixa disponibilidade hídrica no estado do Rio Grande do Sul. Isso porque o controle de plantas daninhas ele está intimamente ligado à presença da água, que é o nosso herbicida mais eficiente. Além da eficácia dos herbicidas que nós utilizamos na lavoura de arroz, estar intimamente ligada à presença de umidade no solo. Com isso, nós focamos nos últimos anos na semeadura das nossas lavouras dentro da época recomendada, mas negligenciamos o momento ideal da irrigação, que segundo as recomendações oficiais para a cultura do arroz, é até 3 folhas. Em função disso, nós temos aí infestações de plantas daninhas como arroz vermelho, capim-arroz e ciperácea, levado boa parte do potencial genético das nossas cultivares, como o IRGA 424RI. Em função dessa condição, o IRGA tem voltado esforços na busca de alternativas de manejo cultural para o controle de plantas daninhas. E a partir de 2017, tem desenvolvido projetos de pesquisa, tanto a nível experimental quanto a nível de lavoura, em um projeto intitulado Antecipação da Irrigação na Cultura do Arroz, que visa o controle de plantas daninhas utilizando a irrigação como ferramenta. Então aqui, nós podemos, na área da abertura da colheita do arroz, nós podemos então ver partes da reprodução dos experimentos que foram realizados ao anteciparmos a irrigação para 1 folha ou 2 folhas em comparação ao que é utilizado. Acompanhe em seguida os nossos extensionistas falando sobre os resultados que têm então gerado nas lavouras comerciais. Boa tarde, estamos aqui para apresentar os resultados do projeto, Aqui do lado esquerdo nós temos os resultados mostrando quando comparado juntamente com as plantas daninhas e a entrada da água em estágios mais avançados, como V1, V2, V3. Nós temos ali o seguinte resultado: sabendo que há uma diferença de 10 dias de V1 até V3, nós estamos perdendo aproximadamente 2.740 quilos, quando nós temos esse decréscimo de produtividade devido à ação das invasoras juntamente com o atraso da água. Aqui ao lado nós temos outro resultado mostrando apenas a questão da água. Quando a água deixa de ser colocada em V1, nós temos um decréscimo de 640 quilos na produtividade. Além desses fatores, é importante ressaltar aos produtores que forem entrar no projeto algumas particularidades, como a semeadura, a questão da profundidade da semeadura, também a questão da lâmina de água, é importante a gente ir levantando essa lâmina de água conforme o arroz vai se desenvolvendo. E esse ano também nós tivemos a situação do limo, que devido a alguns dias nublados, o limo acaba se desenvolvendo e pode afetar a nossa lavoura. Mas para isso existem alguns maneiras que a gente pode tentar evitar essa situação. Dentre inúmeros pontos que podemos mencionar de benefícios que o projeto de antecipação de irrigação traz para a cultura do arroz, um deles é a uniformidade do desenvolvimento da planta de arroz. Como é possível perceber nas antecipações de irrigação em V1, V2, comparado à antecipação de irrigação no sistema V3. Vocês vejam que no sistema V1, V2, nós temos uma uniformidade de planta parelha, com o estágio fenológico semelhante. Já no estágio V3, hoje recomendação oficial, uma uniformidade de emergência de panículas totalmente desuniforme. Um dos principais pontos que a gente pôde comprovar fazendo o projeto de antecipação da irrigação foi termos uma lavoura mais limpa e com isso nos auxiliando no combate ao arroz vermelho, fazendo que a nossa lavoura tenha mais produtividade. Tivemos também um ganho no pré-emergente, utilizando a regra da nossa antecipação com a irrigação em V1 e não em V3, V4, como é habitualmente realizado na lavoura. Nós tivemos um dado de aproveitamento de 86% no pré-emergente, utilizando a irrigação em V1.
Já em V3, V4, isso cai para 66%. Então, na verdade, a gente tem uma lavoura mais limpa e um aumento de produtividade. E isso que a gente quer passar, é a mensagem. A água, ela é o maior aliado ao produtor, porque ela não representa custo para a lavoura e ela te traz uma lavoura mais limpa e mais produtiva, se manejada corretamente. Então é essa mensagem que a gente quer deixar. A nossa circular técnica está trazendo todo esse trabalho especificado, bem detalhado para todos os produtores que quiserem consultar. E está disponível ao alcance de todos. Muito obrigado. Olá pessoal, o IRGA ele vem realizando o projeto de antecipação da irrigação desde 2017 e vem obtendo resultados muito positivos e promissores desta nova tecnologia para a lavoura arrozeira. A gente levou este projeto para Santa Vitória do Palmar, um dos municípios com uma condição climática mais fria, né, comparado aos outros municípios da lavoura arrozeira gaúcha, e implantamos então um experimento na estação lá do IRGA de Santa Vitória do Palmar. Um experimento ele foi implantado dia 23 de setembro, a gente antecipou, né, uma semeadura cedo para intensificar mais ainda essa condição mais fria, característica da nossa estação lá. E nosso experimento então foi realizado com a cultivar IRGA 424 RI e nós tivemos 4 tratamentos. Entrada da água em ponto de agulha, entrada da água quando a planta estava com uma folha, com 2 folhas e com 3 folhas, que é a nossa testemunha, né, que é a recomendação atual das recomendações aí para a cultura do arroz. Bom, os resultados que a gente obteve então neste primeiro ano de ensaio, até agora então a questão do estande de plantas, né, esses resultados eles não foram muito diferentes do que foram obtidos nas outras estações onde esse ensaio já foi realizado. Então nós tivemos uma redução do estande no tratamento quando a água entrou em ponto de agulha, né? Uma redução significativa, foi mais de 50% do estande. Já quando entrou em V1, essa redução do estande ela foi menor, em torno de 30%. A partir de V2 nós não tivemos redução significativas, né? Comparado então à entrada de água com 3, quando o arroz tinha 3 folhas. Bom, o experimento agora ele entrou no florescimento aí no final de janeiro, início de fevereiro, e a nossa equipe lá da estação ela está ansiosa para a gente verificar como é que vai ser então a resposta da produtividade deste ensaio lá no nosso município de Santa Vitória do Palmar. Estamos aqui na vitrine do IRGA, da 31ª abertura oficial da colheita do arroz, onde eu vou apresentar para vocês a pesquisadora doutora Daniele Almeida, que faz parte da equipe de melhoramento genético do IRGA, onde ela irá abordar sobre melhoramento genético com foco na cultivar IRGA 424 RI, que é a cultivar atualmente mais semeada do estado. A vitrine tecnológica do IRGA, na abertura da colheita deste ano, está dando ênfase a cultivar IRGA 424. A cultivar IRGA 424 foi lançada em 2007 e a sua versão CL, a IRGA 424 RI, foi lançada em 2013. A partir da disponibilidade de semente da cultivar 424 RI, ela passou então amplamente a ser cultivada nas lavouras do estado do Rio Grande do Sul, sendo que na safra 2019-2020 ocupou 49% das lavouras gaúchas e na safra 2020-21 chegou a 51% da área total da lavoura gaúcha. Essa cultivar tem grande destaque pela sua produtividade e também pela estabilidade produtiva. A cultivar IRGA 424 RI é adaptada e semeada em todas as regiões orizícolas do estado do Rio Grande do Sul e também é utilizada por lavouras de diferentes níveis tecnológicos. É um marco histórico em termos de produtividade, sendo utilizada como padrão nos programas de melhoramento de arroz irrigado. Os 3 principais pilares do programa de melhoramento de arroz do IRGA são produtividade, qualidade de grãos e resistência a doenças, dando ênfase à Bruzone.
A cultivar IRGA 424 RI, como eu relatei anteriormente, ela é conhecida por sua produtividade. Em termos de qualidade, destaca-se o rendimento de grãos inteiros, onde a média da cultivar fica em torno de 63%, não sendo incomum encontrar valores entre 65% e 67%. Em relação à resistência a doenças, essa cultivar ela foi lançada como resistente, mas na safra 2018-19, algumas lavouras então apresentaram plantas suscetíveis à doença, sendo que para a safra 2019-2020, o IRGA se posicionou em relação ao monitoramento e ao manejo localizado para essa doença. Essa doença apareceu principalmente em áreas mal manejadas, como onde ocorre transpasse de ureia e também onde a irrigação é ineficiente. Além disso, em lavouras semeadas mais tardiamente. E também em regiões onde as condições são propícias para o desenvolvimento do fungo. Por ter grande destaque na lavoura gaúcha, a cultivar IRGA 424 também está sendo convertido para o sistema Provisia. Olá, sejam muito bem-vindos à vitrine tecnológica do IRGA na 31ª abertura oficial da colheita do arroz, onde o extensionista e engenheiro agrônomo Igor Kous irá abordar o tema: a importância da rotação de culturas no atual sistema de cultivo do arroz irrigado. Na atual safra na Zona Sul, foram cultivados aproximadamente 260 mil hectares entre arroz e soja, número esse que vem aumentando gradativamente a cada safra. E a grande responsável por esse aumento é a cultura da soja, que cada vez mais vem ocupando espaço que antes era utilizado pela pecuária extensiva e também em áreas de arroz que já estavam inviabilizadas pela presença principalmente do arroz vermelho. Há 10 safras atrás, pouco mais de 8 mil hectares de soja eram cultivados em áreas de várzea aqui na Zona Sul. Nessa safra, nós estamos com quase 100 mil hectares e no estado 366 mil hectares de soja em rotação, beneficiando em muito a cultura do arroz, principalmente pela redução do banco de plantas daninhas e também pela melhoria da fertilidade do solo. Atualmente na Zona Sul, 60% do nosso arroz é semeado em restevo de soja, se destacando o município de Pelotas com uma relação de 1 para 1. Mas ao longo desses 10 anos, inúmeros desafios surgiram e foram superados pela união de empresas públicas e privadas com o objetivo de desenvolver novas tecnologias e práticas de manejo, e principalmente pelo interesse dos produtores em utilizar e validar essas tecnologias em suas propriedades. Então, o primeiro grande desafio que já superado foi a questão da adequação da área antes cultivada com arroz para receber uma cultura de sequeiro. Então, o sistema de drenagem existente nas propriedades tiveram que ser reajustados, redimensionados, para garantir que 24 horas após chuvas, essas áreas estivessem totalmente drenadas, evitando assim a morte de plantas. Melhoramos também no quesito de fertilidade do solo, corrigimos a acidez do solo e também melhoramos os níveis de fósforo e potássio, já que a soja é uma cultura bem mais exigente que o arroz. Também começamos a utilizar cultivares mais adaptados às condições dos solos arrozeiros, que em conjunto com a época de semeadura adequada, a utilização de sementes de qualidade e a sua correta distribuição no solo são fundamentais para o estabelecimento inicial das plantas e a partir daí poder explorar todo o potencial genético das cultivares. Atualmente, um dos grandes gargalos aqui na produção de soja em rotação é com relação à compactação do solo. A gente sabe que a compactação acaba influenciando na estatura de plantas e na produtividade, seja pelo menor desenvolvimento do sistema radicular da soja, ou seja pela diminuição da macroporosidade, o que acaba diminuindo a capacidade de armazenamento de água. Então hoje vários produtores já estão tentando identificar e eliminar essa camada compactada através da escarificação, quando ela se encontra a camadas mais profundas do solo, ou através da utilização de ácidos sulcadores, as populares botinhas, quando essa camada é mais superficial. A expansão da soja também vem possibilitando a abrir portas para a integração lavoura-pecuária, até porque é muito mais fácil o estabelecimento de uma pastagem de inverno numa resteva de soja, e essa pastagem vai acabar se beneficiando de todo o aporte de nutrientes e da drenagem deixado pela soja, e a partir daí ela pode ser explorada com maior intensidade pela pecuária, gerando mais uma fonte de renda para a unidade produtiva. Aqui na Zona Sul, aproximadamente nós temos 20 mil hectares de áreas pastejadas em rotação com arroz.
E o grande desafio atualmente dos produtores é com relação a como tu garantir a estabilidade produtiva da soja, né? E para que isso ocorra, a irrigação assume um papel de protagonista, né? Aqui na Zona Sul nós temos aproximadamente 35 unidades produtivas que já têm algum sistema de irrigação, né? Seja por aspersão através do uso de pivôs ou canhões, ou por inundação através do uso de sulcos ou camalhões, beneficiando uma área de aproximadamente 13 mil hectares. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem que a soja hoje já está consolidada e ela é imprescindível para o atual sistema de produção do arroz. E toda essa evolução que tivemos ao longo do tempo vem permitindo uma produção cada vez menos dependente das condições climáticas, né? Além de permitir a introdução de outras culturas de sequeiro, como o milho, né? Que a gente já tem exemplos de produtividades superiores a 15 mil quilos por hectare nas nossas estações de pesquisa, se tornar cada vez mais viável o nosso sistema de produção, né? Tornando ele cada vez mais diversificado, sustentável e principalmente com uma maior renda para os nossos produtores.